Bem-vindos de volta ao Direito a Falar, hoje dedicado ao tema da Grécia. Marco, há bocadinho estavas a falar do problema político que representa o facto da Alemanha não estar disposta a ser mais solidária com a Grécia, em tua opinião. Sim, porque a questão não é dos alemães estarem a pagar despesas dos gregos, isso é completamente falso. O que existiu realmente, para já, primeiro que nada, foi uma transferência do risco do setor privado para o setor público. Refere-se ao facto dos resgates europeus terem servido para pagar à banca europeia. Isso é a crítica que mesmo muitos economistas alemães fazem. Portanto, o que se fez foi, existia um risco na banca privada e o que se assumiu foi, não, vamos transferir este risco para todos os europeus e os europeus o que é que fazem? Primeiro que nada, o mecanismo de estabilidade não empresta dinheiro dos países. O mecanismo de estabilidade é fiador de empréstimos que vai buscar ao mercado. Ultimamente, como se via que isso não era suficiente, o BCE começou a adquirir dívida pública de forma agressiva. E é importante termos em consideração isto. Porque isto é importante porquê? Porque a componente jurídica depois vem também resolver alguns desequilíbrios e corrigir alguma falta de bom senso, não é? Entre acordo político. E o que é que está em cima da mesa? Está em cima da mesa que o Banco Central Europeu cria dinheiro do nada, a custo zero, e depois vem-me emprestar a mim a 3 ou a 4%, e as pessoas dizem, acho muito bem, porque é mais barato do que se fosse ao mercado. Está bem, mas ele vai buscar a zero. E eu não tenho essa possibilidade, porque eu não tenho Banco Central Europeu. Para mim, nem tenho Banco Central, porque o Banco de Portugal já deixou de existir nesse ponto. Portanto, isto que tem que ser discutido. Será que nós não temos que ir para uma integração mais concreta, regime federalista, por exemplo, em que, por exemplo, Portugal teria acesso no BCE a 60% da sua dívida a custos muito mais baratos, perto do zero, como aconteceu com o FED? É isto que nós temos de discutir. É aqui que vem a salvação do euro, principalmente, e da União Europeia. Nós temos que discutir isto. E é a única coisa que não se discute. Como é que nós vamos... Porque isso implica perder soberania de vez. Não, mas o problema é que nós já hoje não temos soberania. Neste momento, já Bruxelas tem poder de veto sobre o orçamento de Estado. Portanto, nós hoje já não temos soberania. Agora, a maior soberania que nós perdemos foi o maior mecanismo de correção e de crescimento económico instantâneo, quase, que é o Banco Central. Portanto, a desvalorização da moeda e isso tudo. Nós não temos isso. A Alemanha dominou por completo a discussão e a condução do euro. Chegou a uma determinada altura, e aí nós temos que agradecer a Mário Draghi, que foi ele que deu um murro na mesa e mudou claramente os destinos do BCE, nomeadamente com o QI, que recorde, só no início deste ano é que juridicamente foi considerado legal, porque ele fez muito antes de ser considerado legal oficialmente. Portanto, é isto que nós temos de discutir. Que Banco Central é que vamos ter? Só dos alemães ou de todos? Será que nós temos direito a um X% da nossa dívida a custo zero? Como existe noutros países, como por exemplo Japão, Inglaterra, China, Estados Unidos, que é o próprio Banco Central a comprar a dívida do país e depois, através dos dividendos, reduz os juros quase a zero. É isto que nós temos de discutir, porque depois vamos ver, hoje, Portugal, Grécia, tem excedentes primários, ou seja, os juros que estão a colocar o país por baixo d'água. E é isto que nós temos que nos sentar todos com bom senso e discutir, porque eu concordo perfeitamente com o Samuel, a questão da União Europeia é o mais importante passo, eu não diria do último século, mas provavelmente da história, porque nós temos aqui uma possibilidade de garantir paz na Europa durante muitos séculos, não é? Mas Ricardo, concorda que uma solução federalista seria uma possibilidade? Eu julgo que isso depende do que os povos europeus quiserem. Agora, aquilo que é certo é que nós não podemos ter bocados de coisas que são incompatíveis. Ou seja, ou nós avançamos por uma solução, como aqui o Marco referia, e bem, que possa passar por exemplo, a mutualização de alguma parte das dívidas públicas, mas que tem, obviamente, que ter por contrapartida uma interferência ainda maior, digamos assim, de um organismo supranacional na gestão das finanças públicas. É um organismo não eleito. Um organismo, sim, pelo menos para já não eleito, não se sabe como é que isso poderia ser construído no futuro. Ou então, como eu dizia antes, se nós chegarmos à conclusão que afinal não queremos nada disto, que isto foi uma medida voluntarista que foi tomada num determinado momento da história, em que se entendeu que isto seria uma forma de amarrar, digamos assim, a Alemanha à Europa, tendo aliás conseguido se amarrar a Europa à Alemanha, não é?
Então eu acho que nós, com o devido tempo e com a devida ponderação, temos que simplesmente desfazer este edifício todo. Não é essa a minha preferência, eu seria mais favorável a uma solução de contornos mais federalistas, mas eu julgo que nós nestas matérias estamos a tocar tanto naquilo que é o âmago da soberania, que tudo aquilo que nós fizermos à revelia da vontade das pessoas e, no fundo, nós estamos a falar de cidadãos de cada Estado-membro, porque um povo europeu, enquanto tal, não existe. Aliás, essa é uma das origens de muitos destes problemas. Se houver uma base de apoio para isso, eu seria mais partidário disso. Agora, o problema que temos agora é que estamos com uma espécie de um jogo ao intervalo em que estamos a perder 1-0, porque no início da crise do euro, eu acho que os alemães são especialmente culpados disso. A senhora Merkel depois afinou o discurso e acho que se revelou mais estadista do que se calhar se suspeitou há uns anos atrás, mas a gestão comunicacional do início da crise do euro foi uma coisa absolutamente desastrosa. E como eu dizia antes, nós acabámos por entrar numa situação em que voltaram a emergir preconceitos sobre os povos do Norte são assim, os povos do Sul são assado, que no fundo vão tornar muito mais difícil esta digamos assim, esta transição e toda esta situação que está a ocorrer agora na Grécia também não ajuda. Portanto, se me pergunta no mundo ideal o que é que deveria ocorrer, eu julgo que agora deveria haver cedências de ambas as partes. Eu acho que os credores têm que perceber que é impossível a Grécia alguma vez ir pagar a dívida que tem e os gregos têm que fazer algumas concessões. Agora, não pode ser esse o ponto final, porque se for esse o ponto final, nós andamos todos a perder o nosso tempo. Nós temos que agora resolver uma situação de emergência e depois partir para um novo paradigma que há de ser aquele que os cidadãos europeus quiserem. E esse paradigma é ou aprofundar a União e melhorar esta arquitetura do euro, ou manter a União Europeia desfazendo o euro, uma vez que, como o Samuel e o Marco diziam muito bem, eu concordo totalmente, a União Europeia é uma grande realização do nosso continente no último século e nós acho que não seria muito inteligente da nossa parte, nós para tentarmos preservar, digamos assim, uma parte desta construção na qual potencialmente pode ninguém já se rever, não sei se é essa a situação ou não, mas vamos supor para efeitos de raciocínio que possa ser, acho que não devíamos estar a colocar tudo em causa para teimosamente insistir em algo que se tenha visto que não funciona, então aí devia-se desfazer isso e preservar o essencial. Seria complicado e teria consequências inimagináveis. Como é que se desmonta um edifício destes? Pois, isso seria abrir a caixa de Pandora. Aliás, eu julgo que uma das razões pelas quais, no auge da crise em 2011, a Grécia não saiu logo do euro foi porque havia demasiadas incertezas relativamente ao que isso poderia produzir e, portanto, imaginemos nós agora isto à escala de todo um continente, não é? E, portanto, isso seria uma tarefa altamente complexa, mas, uma vez mais, como eu dizia antes, se nós chegarmos à conclusão de que nos estamos todos a amarrar uns aos outros numa espécie de morte lenta, o melhor é acabar com isto. Há quem defenda que a Alemanha é que devia sair. Não resolveria todos os problemas, mas resolveria alguns dos problemas por outro lado. Não sei se uma construção dessas a nós nos interessa, porque acho que nós estaríamos melhor numa zona financeira em que alguém pusesse alguma disciplina orçamental. Samuel, achas que os pais do euro construíram o edifício desta forma precisamente para o tornar inevitável, ou seja, para torná-lo, para impedir que quando surgisse uma crise as coisas estivessem tão interligadas e tanta interdependência que fosse impossível desfazê-lo? Interdependência, mesmo hoje, do ponto de vista económico, nós vivemos um mundo global. E, portanto, o impacto, aliás, de uma desagregação do euro não seria apenas impactante na Europa, global. É à escala global, com efeitos absolutamente imprevisíveis do ponto de vista da economia a nível global. Se nós olharmos para os textos tal como eles foram, de facto, aparentemente ninguém quis que houvesse um exit para quem quer que seja. Aliás, um dos temas, se a Grécia sair do euro, seja de forma mais ordenada ou menos ordenada, parece-me a mim podemos correr o risco de estar a abrir a caixa de Pandora e, portanto, sabe-se lá quem é que vai sair daqui para a frente.
E, portanto, não parece que seja esse o cenário ideal. Agora, que nós deveremos recentrar o debate europeu em termos daquilo que é verdadeiramente a construção europeia, não tenho grandes dúvidas. Os povos europeus, na sua generalidade, vivem com um enorme distanciamento em relação à vida política europeia, quando é verdade que o centro e o comando do nosso destino está mais em Bruxelas. Esta crise grega teve pelo menos essa virtude, é que toda a gente agora fala de política europeia. É verdade, mas a verdade é que nós temos de redesenhar ou repensar o papel das diversas instituições no seio da União Europeia, o papel do Conselho, o papel do Parlamento. Nós temos um sintoma muito evidente. As eleições para os Parlamentos Europeus têm um nível de abstenção e um nível de indiferença da população europeia, dos cidadãos, dos eleitores, que é absolutamente chocante. Ter níveis de abstenção de 60% a 70% é sinónimo de um funcionamento em termos daquilo que é uma construção europeia que é doente. E mesmo no referendo grego só votaram 60% dos eleitores. Pronto, e mesmo portanto nós temos antes de mais esse primeiro problema, é que há um enorme distanciamento. E mesmo nós, eu lembro-me eu vivi durante um ano em Bruxelas e, portanto, em Bruxelas, que é normal, que é o coração da União Europeia, o tema de qualquer noticiário em Bruxelas começa com as notícias sobre o dia das instituições e não sobre as notícias locais. Portanto, nós em Portugal, eu gostava de saber, nas nossas notícias, tirando obviamente estes episódios sobre a crise europeia, quando é que alguma vez a nossa agenda noticiosa começa com o que quer que seja relativamente ao que se passa na União Europeia. E, portanto, nós temos de resolver, e temos de resolver logo a partir deste primeiro. Não é possível continuar a construção europeia com o conjunto de cidadãos e dos eleitores completamente aliados e a este distanciamento. Portanto, isto é um primeiro problema que tem de ser resolvido. E depois disso, teremos certamente problemas bastante em termos da arquitetura, nomeadamente que tipo de federalismo é que nós queremos. E aí estou completamente de acordo. Não é possível construir esta mesma União Europeia e a moeda única contra a vontade das populações. Portanto, este foi um projeto. Importa que nós andemos todos no tempo. Há 50 ou há 60 anos atrás, isto era a comunidade do Aço, ela tinha um grande propósito, e o grande propósito era, sobretudo, assegurar um nível de estabilidade a nível político e assegurar a paz. Foi esse o grande propósito da construção e foi essa a grande motivação. Aquela grande razão da disputa entre a França e a Alemanha, que era o Aço. Essa foi essa a origem do mundo onde nós vivemos hoje, deste continente, está aí. E a construção europeia nos últimos 20 anos foi feita com um enorme distanciamento por parte dos europeus. A moeda única, as pessoas votaram sim ou não, o que seja, em referendos, não fazendo a mínima ideia de quais eram as implicações. Nós devemos repensar, tendo certo, e para mim isso é obviamente um ponto muito importante, que a radicalização, seja contra a Grécia, seja contra a Alemanha, e a diabolização de alguns países, é um primeiro inimigo à construção de um projeto que é um projeto que obviamente é agregador, e o que é agregador tem certamente muitíssimas mais vantagens do que obviamente assistirmos quer ao desmoronamento da moeda única, porque também um desmoronamento não consentido ou não querido da moeda única inevitavelmente conduzirá ao desmembramento da União Europeia. Não tenho grandes dúvidas sobre isso, porque as consequências são absolutamente incalculáveis. Os ingleses é que tinham razão? Sabe, há uma coisa que nós podemos sempre dar muito mérito aos ingleses ao longo da sua história. Se há coisa que os ingleses sabem fazer é defender intransigentemente aquilo que são os seus objetivos e os seus interesses estratégicos. E se há coisa que a coroa britânica sempre fez com enorme talento foi exatamente defender os seus interesses estratégicos de forma exemplar. E é isso que permite que aquele país tenha a dimensão e tenha o peso em termos internacionais que ainda hoje mantém. Se tinha razão ou não a história... Ou seja, razão no sentido de que a União devia ser um espaço de prosperidade e de comércio livre e não tanto um proto-Estado, um sistema centralizado em Bruxelas e não tão burocrático. Eu creio que a construção de uma União Europeia ou de uma moeda única caminhando para um nível de federalismo e para uma intervenção muito acentuada sobre aquilo que é a vida interna de cada um dos Estados-membros, terá dificuldades de vingar no atual quadro político e no atual quadro
de ligação emocional que os cidadãos europeus têm relativamente àquilo que é Bruxelas. E por isso é que este caminho é perigoso. E é bom que todos os políticos tenham bem a noção de que este caminho de radicalização dos discursos e de crispação leva a um enorme desgaste junto à opinião pública em relação àquilo que é a própria sua visão das próprias vantagens da existência deste acordo político. E, portanto, se calhar, mais vale ver aquilo que nos une em vez daquilo que nos separa, porque nós, continuo a dizer, eu vejo com alguma preocupação. Nós temos uma história. Este continente não nasceu há 50 anos. Nós temos uma história. E é uma história conflituosa. Portanto, grande parte destes países... todas as tentativas para unir a Europa à força falharam. Falharam. Portanto, nós devemos ter muito cuidado no atual contexto económico, social, em que nos encontramos, com largas franjas da população a viver abaixo dos níveis de prosperidade que estiveram habituados nos últimos 20, 30 anos, com elevadíssimos níveis de desemprego junto da população mais nova, que não vê e não antecipa um grande futuro. Num quadro destes e num quadro de contração económica, obviamente que está aqui aberto o caminho, naquilo que eu não quero ser, não gosto de ser pessimista, mas se nós olharmos para a nossa história, nós sabemos o que é que isto conduziu. E, portanto, ou nós temos muito cuidado na gestão deste tema, ou então nós poderemos, de facto, estar a abrir aqui o caminho para uma desagregação de um projeto político que eu continuo a dizer, provavelmente o Marco tem razão, se calhar não é o maior projeto político dos últimos 100 anos, se calhar é o maior projeto político da história da humanidade, tal como nós a conhecemos. Ainda muito haveria por dizer, mas o nosso tempo está a terminar. A todos, muito obrigado por terem vindo ao Direito a Falar e nós voltamos na próxima semana com novos temas e com novos convidados.